Feche seus olhos, respire profundamente, eleve seus pensamentos a Deus e a Jesus nesse instante, neste momento. Esta luz divina vai nos envolvendo neste momento. Vai iluminando o nosso coração, envolvendo os nossos pensamentos, sentimentos. Respire devagarinho e deixe que essa luz possa te envolver, te amparar, nos conduzir nessa noite. Respirando, soltando lentamente e vamos pedindo para a espiritualidade amiga nos envolver, nos amparar, nos iluminar nessa noite de hoje. Respire fundo, soltando devagar, respirando novamente, soltando bem devagar. E vamos abrir os nossos olhos devagar, lentamente, devagar. Então, no dia de hoje, a espiritualidade, ela trouxe um tema que ele fala sobre a passagem, sobre a nossa passagem, sobre a passagem também daqueles que já foram e também a daquelas pessoas que estão em processo de passagem. Ou seja, todos nós estamos no processo, mas a gente não sabe quando a gente vai. Somente Deus sabe. Mas um dia vai chegar esse dia. E eu trouxe um pedaço de um livro, não sei se vocês já viram em algum momento, que ele fala assim: a morte é um dia que vale a pena. Quem já ouviu falar nesse livro? Quem já leu? Esse livro, ele deveria ser obrigatório para que todo mundo tivesse a oportunidade de ler esse livro. É um livro muito interessante. Então, vocês que não comprarem o livro, comprem esse livro nas livrarias, porque vai dar uma virada de chave e a gente vai entendendo ali o processo da morte, que é a vida, né? Então, para que a gente consiga falar da morte, nós temos que entender o que é a passagem. O que é a nossa passagem aqui? Se a morte é vida, existem muitas pessoas que estão mortos em vida, que perderam a vontade de viver. E que muitas vezes, algumas frases, algumas palavras, que é o quê? O que eu estou fazendo aqui? Por que Deus ainda não me levou? Eu estarei muito melhor lá no mundo espiritual do que aqui. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, ó, Mi, eu estou pagando hora extra aqui na Terra. A minha hora extra, eu estou pagando a cada dia e o único lugar que eu não queria era estar aqui. E me chamou a atenção, porque quando chega final do ano é uma das coisas que eu mais escuto. Quando chega lá outubro, novembro, dezembro, parece que as pessoas elas estão mais cansadas, porque o ano não saiu da maneira que elas queriam. Então criaram um monte de expectativa e chegou o final do ano. A gente fica olhando muito para fora e não olha para dentro, né? Quando a gente olha, ainda a gente só vê coisas ruins.
Então, olhar para fora, a gente vê que parece que as pessoas elas estão tão felizes, tão alegres, e só a gente está tendo uma fase ruim. Só que não é verdade que está ali, né? É muito pouco de verdade que a gente vê no Instagram. A gente tem que olhar para dentro das nossas casas, porque no Instagram, por trás de uma foto que a gente vê ali no Facebook, existem inúmeras histórias, então tu não está ali acompanhando a pessoa. Então tu te compara muito, que é uma coisa que a gente vai lá e a gente se compara, isso é ruim, é uma das dificuldades que o ser humano tem, é vencer a comparação. E eu tenho uma missão que a espiritualidade me trouxe, que é auxiliar aquele que precisa. Auxiliar aquele que precisa, que está em vida, e também auxiliar aqueles que já foram. É um dom que eu tenho e toda a minha família. E quando vão se passando os anos, alguns anos na nossa caminhada, existem alguns pacientes que eles vão parando no meio do caminho na matéria, mas eles vão dando continuidade no mundo espiritual. E esses pacientes, eu acompanho a família, acompanho eles do começo ao fim. É algo que eu tenho comigo, de acompanhar do começo ao fim da matéria para ir para o mundo espiritual. E todos eles que já fizeram essa passagem, eles queriam ter um dia a mais de fazer diferente aquilo que eles não conseguiram. Eles queriam um momento a mais, um dia a mais. E teve uma paciente minha, que ela até foi palestrante aqui, que ela foi para o mundo espiritual o ano passado, a Aline. Então, de 3 em 4 meses, ela vinha aqui e dava palestra quando ela ficou mais debilitada. Então, ela ficou se espaçando um pouquinho mais, mas ela chegou aqui, dá uma vez ao mês, uma palestra para nós, trazendo algo ali bem interessante sobre a vida, né? E a Aline, ela tinha ali uma vontade de viver dentro dela, e ela sempre falava para mim, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo é como eu vou morrer e como é que vai ficar os meus familiares. Eu sei que eu vou para o mundo espiritual, mas os meus familiares, eu acho que eles vão sofrer demais. Minha mãe vai sofrer, minha irmã vai sofrer. Então ela passou por um processo de doença, que ela foi ali se debilitando. E quando a gente foi lá e a gente teve um dos nossos últimos encontros, ela disse para mim que ela não ia se revoltar contra a doença e nem perguntar o porquê para Deus. Mas se aquilo que ela estava passando era como um propósito na vida dela, ela via como um momento de cura. Porque ela viu ali dentro das emoções dela o que originou aquela doença, e ela viu ali o momento que ela tinha que transmutar a cura dela, a cura da alma. Então, ela disse para mim, eu entendi o que é a cura espiritual. O que é a cirurgia espiritual? O que é a cura? Todo mundo diz que eu estou doente, mas eu estou em um processo de cura. E ela disse para mim, a vida, eu sei que vale a pena. Vale a pena. Quando ela falou para mim, eu estou sou agora uma paciente paliativo. E eu bem assim, todos nós somos paliativos, a gente não sabe quando a gente vai parar esse trem aqui. E ela sorriu, era uma pessoa muito positiva, enquanto os outros estavam tudo chorando. Ela estava orando, agradecendo a Deus. E ela disse assim, um dia faz uma palestra sobre o livro que a gente chegou ali e a gente conversou. Que é sobre isso, né? A morte é um dia que vale a pena. Então essa palestra aqui, ela iria dar a palestra no dia de hoje. Que ela falou assim, se terminar a minha passagem
em 2024, então no dia da minha palestra tu vai dar a minha palestra. E eu para ela, ok. Então, em homenagem a ela, eu vou dar aqui a palestra para vocês. Que diz assim: o que deveria assustar não é a morte em si, mas a possibilidade de chegarmos ao fim da vida sem aproveitá-la. De não usarmos o nosso tempo da maneira que gostaríamos. Faltar na própria vida é uma das maiores ausências impossíveis de explicar. A conexão consigo mesmo, com o outro, com a natureza, com o mundo à sua volta e com o que cada um de nós considera sagrado existe, antes de tudo, um estado de presença. Se eu for sentir a dor do outro, então não posso estar presente com a minha dor, pois será a minha dor que só eu sinto, não posso entregar para o outro que é do outro. Quanta compaixão eu posso ter pelo outro, mas o respeito, essa dor, não posso sentir por ele, mas tenho compaixão e respeito. Então aqui traz para nós esse trechinho aqui do livro, que o que assusta, né, para a gente é a possibilidade da gente não ter tido a oportunidade de ter aproveitado um dia. O tempo, gente, o tempo nosso, ele é valioso. Ele é muito, 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 muito valioso. E é uma reflexão para vocês, o que vocês estão fazendo do tempo de vocês. O que nós estamos fazendo do nosso tempo? Será que a gente estamos em um processo de morte? E dentro desse processo de morte, entra o quê? Os vícios, a depressão, os medos, as crises de pânico. Estamos mortos. Por quê? Falta energia para sair disso. Quando tu coloca energia, quando tu começa a se cuidar, se fortalecer, então tu está colocando vida para sair dessa depressão, dessa crise de pânico, dessa ansiedade. Eu vejo muita gente aceitando o diagnóstico e isso é muito triste quando tu aceita e tu vai para o remédio e tu acha que o remédio ele vai fazer algo que é tu que tem que fazer. Mas graças a Deus os psiquiatras eles estão falando o quê? O remédio ele vai agir uma parte. 70% é você. O remédio ele não vai caminhar por ti. A medicação não vai se alimentar por você. Tu vai tratar as tuas dores e tu vai buscar sair do buraco onde a gente se enfiou. Porque a gente fica ali em uma morte. Esse 2024, muita gente ficou o quê? Em estado de morte. Desanimado, triste, sem energia. Só que não dobrou o joelho para orar, não leu o evangelho, foi na casa espírita, os médiuns, orem por mim, oramos. E a outra parte, que aqui é uma vez na semana que a gente vem, e é 30 minutos de palestra, e passes, e os outros dias, que depende da gente. Porque a gente tem que fazer com que a vida aqui vale a pena. Com todas as nossas forças. No momento que alguém está passando por um processo de desencarne, ele queria mais um dia, mais um momento.
E a gente tem que procurar auxiliar também a pessoa nesse processo que está indo para o mundo espiritual, né? A gente tem que auxiliar a pessoa e auxiliar os familiares. Auxiliar amigos que estão passando por isso, dentro da família também. E se é a gente que está passando, a gente não pode ter o quê? O apego. O apego aos entes queridos. Que para eles é a libertação. E a gente temos que soltar. Quem já perdeu alguém? Todo mundo, né? Todo mundo já perdeu alguém. Só a gente tem que evitar o que? Acender vela para os nossos irmãos. Ir lá, né? No cemitério e ficar falando por que foram, por que aconteceu isso na sua família. Vai acontecer na família de todo mundo. Vai acontecer com a gente. Temos que ir se desfazendo das coisinhas, porque ele não está aqui, ele não vai usar aquela roupa, aquele sapato, ela não vai usar aquele vestido. Então a gente tem que compartilhar com aqueles que não têm, então doe. Porque às vezes ainda está lá um monte de roupa, o quarto está arrumado, as roupas estão da mesma maneira, e ainda tu não fez um movimento esperando que a pessoa volte. A pessoa ela vai voltar, mas é de uma outra maneira. Porque lá no mundo espiritual, eles vão receber a permissão para vir visitar, mas quando também a gente estiver bem. Lá o tempo ele é mais rápido do que aqui. Então ele é muita evolução que acontece lá no mundo espiritual. Aí imagina eles lá evoluindo, estudando, alegre, né? E ele chega aqui e a gente agarrado naquela foto. Né? E a gente agarrado naqueles pertences, não deixa ninguém usar. Não pode ser assim. E se é alguém que está no hospital, que você ama muito, e o médico ele veio trazendo notícias que essa pessoa ela está em um momento de passagem, solte. Deixa essa pessoa se libertar, se liberar. Porque a saudade ela fica do lado de lá e também do lado de cá. Fica a saudade, a gente vai entrar em luto. Só que eu acredito em missões. Que quando acaba a nossa missão, acaba aquilo que a gente tem que aprender aqui, é onde a gente é chamado. E a gente vai ir para uma outra caminhada, para um outro momento em espírito. Lá no mundo espiritual estão as nossas famílias. Estão os nossos avós, bisavós, estão todos lá. Alguns amigos que já foram. Então é um outro momento da jornada espiritual. Aqui na Terra, a gente tem que procurar o quê? A vida. A força para que a gente consiga viver. Cuidar dos pensamentos, né? Cuidado com os pensamentos. Muito cuidado. Porque os pensamentos, muitas vezes a gente é influenciado pelos alguns irmãozinhos que ainda não foram para o mundo espiritual. E quando tu vê, tu te perde nesses pensamentos. Aqueles pensamentos ruins que às vezes tu levanta achando que as coisas não vão dar certo. Esquecemos da prece, que é necessário a gente fazer as preces. É necessário a gente lutar pela gente. A espiritualidade, ela mostra o caminho.
O buraco, quem sai é a gente. O buraco somos nós que saímos. Então, esse livro que nos traz, né? Essa questão do tempo. Esse livro que nos traz tantas reflexões para que a gente consiga aproveitar o nosso tempo. Aproveitar o nosso tempo. Aquele que desencarnou, ele foi para o mundo espiritual. Mas fazer, aquele que estão no hospital, fazer com que aquele dia valha a pena. Deixando ele confortável, né? Eu faço um trabalho nos hospitais e essa semana eu fui no hospital fazer um exame. E a equipe espiritual lá no hospital é muito grande. Muito grande. É muito forte o que acontece nos hospitais. Muito forte mesmo. Então estava ali passando ali na frente assim da UTI, tinha médicos, tinha enfermeiros, tinha cirurgiões espirituais, auxiliando, até aquele que estava lá, arrumando ali, passando pano no chão, auxiliando, dando passe, os Uber que entrava lá no hospital, eles dando passe. Então era muito forte ali, a equipe espiritual. E eu tenho essa coisa também de ver áurea, né? Então tinha várias áureas assim de pessoa escura, doída, dolorida, que andava assim cabisbaixo, o esforço da equipe espiritual para poder auxiliar. Aí lá na frente da UTI, algumas famílias, né? A gente ouvindo ali os bastidores, e se o fulano desencarnar, o que eu vou fazer da minha vida? A gente continua, a vida continua. E o ente querido vai continuar a vida, mas em outro plano. Então eu trago para a palestra de hoje que a gente consiga fazer valer a pena a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, parar mais de reclamar, né? E agradecer um pouco mais. Porque esse problema, essa dificuldade que tu está passando, que tu pensou várias vezes em tirar a tua própria vida, tu não é esse problema, tu não é essa dificuldade. Tu não é esse problema, tu não é essa dificuldade. Não estou conseguindo resolver, peça ajuda espiritual, ajuda na matéria. Que como é que tu pode pensar em acabar tua própria vida por coisas da matéria? Ou por um vício do álcool, né? Das drogas. Muitas vezes vem pensamentos de tomar todos aqueles remédios ali, a influenciação, tu está doente emocionalmente. Então a gente tem que confiar em Deus. Dobrar o joelho, orar, pedir ajuda para a família, pedir ajuda para amigos, para que a gente consiga numa corrente, conseguir sair disso, porque a gente não está sozinho em nenhum momento. Mas desistir a gente não pode. É lutar para que a gente consiga ter a vida aqui na matéria, né? Porque esse problema somos nós que pedimos, né? Eu dou palestra, aí durante a semana alguns pacientes falam assim, Michele, não é possível. Eu pediu e assinou. Os contratos espirituais. São contratos que a gente tem que aprender. Que ainda a gente não consegue aprender com amor. A gente aprende mais com a dor. Né? Alguém te dá o tapa, tu vai levar aquilo para tua vida inteira. Alguém te dá um abraço, tu esqueceu até. É ou não é?
Alguém pisa no teu calo. Tu vai levar aquilo assim, ó, talvez para mais 10, 15 encarnações. Fica ali remoendo, né? A gente aprende pela dor, infelizmente. Infelizmente. Só que a gente também tem que sair desse círculo de dor, né? Que é colocando limites. Coloquem limite nas pessoas. A gente tem que buscar, sim, colocar limites. Não se deixar ser pisado, se impondo, falando alguns nãos. Às vezes o medo da rejeição faz com que a gente fique naquela... para não decepcionar o outro, a gente fica dizendo sim para as pessoas e a gente acaba se prejudicando. Então também a gente tem que refletir sobre isso. Então agora a gente vai fazer uma prece. Vamos fechar os nossos olhos. Respirando profundamente. Elevando os pensamentos a Deus e a Jesus nesse instante. Neste momento, em meio a essa imensidão de luz, junto ao Mestre amado Jesus, vamos sendo envolvidos no amparo, na luz, em amor. Nesse instante, esta luz passa por esse lugar. Praticai a paciência com os vossos filhos, com vossos cônjuges, com os vossos irmãos. O Mestre Jesus está em vossos lares, envolvendo o amor a todos. E pense nesse momento em alguém que você sente muita saudade. Que já se foi há muito tempo, ou há pouco tempo. Mentalize a luz do amor no coração dessa pessoa. E esse amor vai chegando até ela, ao seu pai, que já se foi, ou a sua mãe, um tio, um primo, um amigo. E diga que está tudo bem e que você deseja a energia de luz, a energia do amor. Neste momento, abrace o seu corpo como se estivesse abraçando essa pessoa. E essa pessoa que já partiu, ele te abraça também. E o que fica é saudade. Abrace seu pai, a sua mãe, a sua avó, seu avô, seu amigo. Emana muito amor
muitas coisas boas. E mentalmente diga: eu continuo daqui. Eu continuo daqui. Respire, solte. E agora você vai agradecer por estar vivendo aqui essa experiência. Agradeça pelo alimento, pelo trabalho. Agradeça pelo teu meio de transporte. Agradeça pela casa onde você mora. Respire, solte. E levemente a gente vai abrindo os nossos olhos devagar. Amém. Que assim seja. Tenho saudade, né, gente?